Fala galera, sou o Kiro mais uma vez. Olha quem está aqui, é claro, que é o Maicon Lima na área. E a gente está hoje com mais um episódio do nosso Café com Kiro. E eu trouxe um convidado mais do que especial. A gente estava aqui numa expectativa pela presença dele. Foi muito difícil para que ele pudesse estar aqui. A gente sabe da agenda dele, mas gentilmente ele atendeu o nosso pedido e eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiado nesse dia de hoje. Mas eu tô aqui também com o meu fiel escudeiro, meu amigo, né? Luiz Eduardo. Luiz, muito bom te receber aqui novamente. Que bom, a felicidade novamente, né? E agora com um convidado especial, uma autoridade, né? Tanto na área espiritual como na área financeira. Então, vamos em frente. Maravilha. E essa pessoa aqui que eu vos apresentar é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma admiração e sem dúvida nenhuma é um exemplo de pai, de família, de homem de Deus. Então, para mim, estar aqui com ele é um grande privilégio. Eu acho que eu tô mais nervoso que qualquer outra pessoa. O coração tá acelerado, né? Tá. Mas eu queria apresentar a vocês o Bispo Ricardo. O Bispo Ricardo é o bispo da Sara Nossa Terra, meu profeta, é o homem que me dá os desafios, que me direciona. Então é um grande prazer, bispo, te receber aqui. Muito obrigado pelo seu convite. Pra gente é uma honra poder ouvir e saber da tua experiência, né? Tanto na área financeira quanto na área espiritual. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu fico muito lisonjeado, honrado com o convite que recebi. E eu na verdade, eu vim como convidado aqui para falar um pouco da área financeira e também espiritual, mas a minha formação inicial é na área, eu diria até um pouco na área da saúde, porque meu pai é médico. E meu pai, eu acho que por conta dele ser médico, eu um dia quis ser médico, mas como eu queria casar logo, então eu não ia conseguir fazer medicina e trabalhar e ganhar dinheiro para poder sustentar, e aí acabei fazendo curso técnico em biotecnologia e depois biologia. Então é um viés aí também um pouco na área da saúde que eu gosto muito e acabei enveredando na área comercial de saúde, né? Médico hospitalar. Então assim, gosto muito do tema também, né? Parabéns aí pelo programa de vocês aí, o podcast, e espero contribuir de alguma forma. Vamos lá, vocês que mandam, eu só obedeço. Legal. O Bispo Ricardo é uma grande autoridade na área financeira, né? Já lançou aí vários projetos, tem um e-book também voltado para essa área. Inclusive, Bispo, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho desse seu projeto, como o senhor de onde surgiu essa ideia de trazer ali essa área financeira, esclarecimento dessa área financeira para a população em geral. Eu tive assim, um gatilho, né, quando eu me peguei, mesmo vou misturar um pouco o espiritual com essa parte financeira. Sempre fui dizimista e sempre acreditei que o dízimo nos protege. Porém, eu tinha esquecido de uma outra perna, né? Nós temos duas pernas, né? A perna da proteção espiritual eu tinha, mas eu não tinha a perna da administração financeira nesse mundo, que também é uma responsabilidade nossa. Então, naquele momento, eu me peguei em dívida, mesmo sendo dizimista. Então, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia está mentindo, ou eu estou falando alguma coisa errada. E foi quando Deus me falou, olha, eu te concedi uma responsabilidade, você administrar aquilo que eu te concedo, aquilo que eu te dou, e você não está sendo fiel. A fidelidade, quem estava sendo infiel era eu. Então, eu precisei aprender acerca disso, né? Foi o gatilho quando estava lá numa viagem nos Estados Unidos, todo endividado, passei o cartão, não tinha mais saldo no cartão, minha família ficou ali envergonhada num supermercado lá no famoso Walmart, onde todo brasileiro que vai Orlando quer ir, e ali estourou o cartão. Isso já tem uns 15 anos ou quase 20 anos já. E, enfim, a partir dali eu falei, não, tem que mudar essa história. E aí comecei realmente a buscar conhecimento e aí acabei fazendo até um MBA em gestão empresarial, onde o módulo que eu mais gostei foi o módulo de economia. Eu falei, gente, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria economia. Amei a matéria, enfim. E depois acabei, quando eu terminei, eu saí dessa área de vendas, né, de mundo corporativo.
eu acabei enveredando para a área realmente de educação financeira. Então eu fui certificado pela CVM, né, que tem uma certificação chamada certificação da Ancord, que te certifica para ser um agente autônomo de investimento. Enfim, aí começou realmente uma busca aí, na área de investimentos, área de administração financeira. E como você bem disse, acabei até fazendo um e-book, né? Tem lá no meu Instagram, lá na bio, lá tem o e-book disponível. E para mim, assim, hoje é realmente um grande prazer. Eu me descobri, né, uma área que na verdade eu estava por ignorância, né? A Bíblia mesmo diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. É o conhecimento da palavra, mas é o conhecimento também na área financeira, né? Que nesse caso estava por ignorância, eu estava falhando com Deus, né? Da minha fidelidade para com Deus, porque na verdade é uma fidelidade que nós devemos ter com Deus, a administração financeira nesse mundo. Enfim, então a partir de então eu realmente mergulhei e aí acabei realmente entrando na área de educação financeira. Foi assim que Legal. começou. A gente vê, por exemplo, o Luiz também é fisioterapeuta, né? Já tem empresa também, tem consultório, está abrindo outras frentes. E a gente observa que na nossa graduação, Bispo, a gente não tem nenhuma disciplina voltada para essa organização financeira. Ou seja, a gente observa nos alunos um desejo de abrir um consultório, mas não tem base nenhuma. Se o senhor tivesse que elencar 3 pilares assim, essenciais para uma pessoa ter uma boa gestão financeira, uma boa saúde financeira. É lógico que se o senhor tiver mais, não tem problema. Mas se o senhor tivesse que separar 3 pilares assim, para que a pessoa tivesse uma organização financeira, para que ela pudesse abrir o seu próprio negócio, o que o senhor colocaria aí de mais importante? Bom, falando primeiramente da parte espiritual, eu já falei uma aqui que é ser dizimista. Eu considero isso, eu sei que talvez alguns não concordem, mas enfim, para mim é o número 1, tá? Fora isso, aí entra a nossa responsabilidade, né? Que é o conhecimento, primeiramente, da nossa situação. Então, até nos cursos que eu ministrei, a gente sempre entregava um caderninho para as pessoas fazerem uma anotação dos seus gastos diários, né? Então, isso é um pilar do conhecimento, do autoconhecimento da sua vida financeira. Então, se a pessoa não sabe quanto que ela gasta diariamente, não adianta ela querer investir em nada. Primeiro ela precisa saber qual é o custo de vida dela, quanto que está hoje o custo de vida dela. Então esse é um pilar fundamental. Quanto que se gasta mensalmente, e na verdade isso começa com o seu gasto diário, né? E depois tem muita gente, ainda mais, né, o fisioterapeuta, que em grande parte trabalha de uma maneira autônoma, né? Não é grande parte não é funcionário, não tem um salário fixo ali todo mês, então o salário ele varia. Então a outra pergunta, ou outro pilar seria quanto que eu ganho, né? Primeiro, quanto que eu gasto, a outro, quanto que eu ganho, para que no final você saiba quanto que sobra ou quanto que falta. Né? Então tudo isso é parte do conhecimento financeiro, né? Eu tentei resumir tudo da famosa equação, né? Quanto que quanto que é receita menos despesas vai te trazer um resultado. Né? Então isso é em relação ao conhecimento da sua vida financeira, né? Legal. Beleza, eu vou chamar de bispo porque para mim é uma autoridade, eu até me sinto mais confortável assim. A minha pergunta é no sentido de, né, da questão o senhor falou sobre questão espiritual, né, da parte de gestão espiritual, emocional, né, que isso influencia muito a capacidade, a questão financeira de uma pessoa, né? E na visão do senhor, aonde se inicia esse processo? Porque a gente percebe que tem muitas pessoas que vieram de famílias totalmente desestruturadas, né? Vieram com um passado completamente averso, né? E são pessoas que às vezes conseguem alcançar o sucesso financeiro. Na opinião do senhor, esse processo ele é natural ou ele pode ser adquirido? Então, eu vejo que pode ser natural a partir do momento que a pessoa, o ambiente ele acaba ensinando as pessoas, né? Então, uma pessoa que nasce numa família que tem uma boa saúde financeira, sabe administrar, às vezes ela não aprendeu na teoria, mas ela aprendeu na prática, ela enxergou ali os princípios, né, através dos exemplos, eles são passados. Não teve uma pessoa que parou e escreveu no quadro, ó, princípio número 1 é esse. Mas o filho é muito observador, então ele observa os comportamentos dos seus pais. E quando ele realmente observa e coloca em prática, acaba sendo passado de geração em geração.
Não são todos os casos assim, né? Pelo contrário, né? Tem até um ditado que o pessoal fala, né? Que quando o pai ou o avô é rico, o pai é nobre, né? E o filho é pobre, né? Alguma coisa nesse sentido, porque não foi ensinado isso de alguma forma, né? O avô talvez conquistou, mas os princípios que ele carregou não foram passados. A capacidade de manter a prosperidade nas gerações futuras sempre diminui, né? Exatamente. Mas eu acho que isso pode ser adquirido, né? Como eu adquiri, né? Eu não tive dentro da minha casa, né, um exemplo assim de meu pai ele usava muito um texto bíblico, né? De novo entrando com a questão espiritual, que muita gente confunde, que muita gente pensa que o ser espiritual é como aquele homem ali de Provérbios, capítulo 30, se eu não me engano, ou 31, que fala assim: Senhor, fez uma oração. A oração foi o seguinte: não me dá muito para que eu não venha me esquecer de ti, e nem pouco para que eu não venha roubar. Ou seja, quem dominava a vida daquele homem era o dinheiro. Algumas pessoas confundem e acham aquilo extremamente espiritual. Nossa, tem que ter então uma vida, né, mais ou menos equilibrada. Se eu começar a ganhar muito, eu posso esquecer de Deus. Não, se eu começar a ganhar pouco, eu posso vir a roubar. Ou seja, quem vai estar determinando suas atitudes é quanto que você tem na sua conta bancária ou é Deus? Né? Então isso é um ponto muito importante, né? Então eu considero assim, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Eu vejo muitas pessoas também que não conhecem a Deus, mas praticam a palavra de Deus, são prósperas. Nós vemos lá em Provérbios de Salomão principalmente, né? Eu vejo pessoas que não vão à igreja, mas conhecem os princípios da palavra e praticam até muito mais daqueles que participam de uma igreja, né? Assim, eu sou da mesma opinião. Eu acho que, né, nós que conhecemos agora a palavra de Deus, a gente é afortunado, né? A gente tem esse conceito, mas a pessoa que não conhece, né, fica muito mais complicado. Mas foi como o senhor falou, os preceitos, às vezes, eles não estão envolvidos diretamente com quem conhece, né? Os princípios, né, corretos, a pessoa às vezes acaba praticando pela educação familiar. Isso vem da família como base, né? Então, a questão familiar, na questão do processo de educação, de consolidação do caráter, é extremamente importante, né? Da mesma forma que a liderança. Qual é o paralelo que o senhor pode traçar entre a liderança, né? A liderança e a capacidade de uma pessoa administrar suas finanças, entendeu? Ou uma coisa existe sem a outra, ou não, né? Então, o grande desafio é você ser um líder em todas as áreas, né? Começando a ser líder de si próprio. Então, dentro da nossa vida, nós temos diversas áreas, inclusive a área financeira. Agora, a área financeira tem uma ligação muito forte à nossa vida emocional e também à nossa vida espiritual. Jesus mesmo falou, né? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, onde está o teu dinheiro, ali está demonstrando quais são as suas prioridades, né? Ali demonstra também como é que estão as suas emoções. Por exemplo, uma mulher que muitas vezes se irritou com o marido, às vezes ela sai correndo para um shopping e começa a fazer um monte de compra, né? Então, o problema do gasto financeiro, na realidade, não é um problema o desconhecimento da administração financeira, mas foi um problema familiar, foi um problema emocional, né? Então, a gente precisa saber liderar a si próprio, antes da gente, inclusive, saber administrar as nossas finanças, né? Pode falar, vai lá. É interessante que ele falou da mulher, né? Algumas pessoas não sabem, mas assim, eu tive também dificuldade com a questão de gerenciar a minha questão financeira. Quando eu conheci a Amanda, eu trouxe isso pra ela ficou, meu Deus! Mas eu lembro que teve uma vez que eu tava em casa à tarde, assim, falei, mãe, vou comprar um pão lá na padaria pra gente tomar um café. E aí, simplesmente, no meio do caminho, eu mudei a rota, fui numa concessionária e comprei um carro. Ou seja, totalmente emocional, né? Exatamente. E assim, deixei totalmente aquela situação me envolver e comprei algo que eu não precisava para agradar pessoas que talvez nem me conhecessem. Então, assim, essa questão emocional, essa questão de você conseguir se liderar, se autoliderar é importante também. Sim. Não, é importante você estar falando sobre isso, né, sobre questão emocional, né?
às vezes a capacidade de gerenciar mal as suas finanças está muito ligada com a questão emocional. Pessoas que têm ansiedade acabam gastando para suprir um vazio, né, emocional. Isso acontece muito, acho que todo mundo já praticou isso, né? Essa questão da ansiedade. Até que ponto a gente pode separar a questão da gestão? Quais são as diferenças entre a gestão, a inteligência emocional e a inteligência espiritual? Porque acaba que, para mim, isso me parece uma coisa muito parecida com a outra, quando a gente fala em emoção e a questão espiritual. A emoção está muito ligada com a capacidade de comportamento, né? Isso está vinculado à questão espiritual também, né? Qual é a maior diferença entre a inteligência, digamos assim, a gestão emocional e a espiritual? Existe uma diferença ou não? Sim. Você falando isso, assim, eu diria que, assim, a Bíblia fala assim, Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, tudo é uma questão de prioridade, né? E quem domina a sua vida. Às vezes as pessoas acham assim, eu não quero ser um cristão ou um crente porque eu vou começar a deixar de fazer uma série de coisas, comportamentos, né? Tudo não pode isso, não pode aquilo. Mas na realidade, Jesus, ele, quando colocou um concorrente dele, ele falou sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro. Ele falou, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, respondendo um pouco mais a sua pergunta, quando a gente entende isso, a gente começa a seguir e a servir realmente a um Deus que nos ama. A Bíblia fala lá em Salmos que ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Deus quer que a gente prospere. Deus tem prazer em ver o nosso crescimento em todas as áreas, inclusive financeiramente, né? Mas a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? São as prioridades. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu entendo que a palavra de Deus vai ser a bússola, vai ser a referência na minha vida, as emoções, elas precisarão estar debaixo desse domínio, precisarão estar debaixo desse controle. Se as minhas emoções começarem a ultrapassar esse domínio da palavra de Deus, eu vou começar a me perder, inclusive financeiramente. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, e de novo eu volto àquele texto de o meu povo perece por falta de conhecimento, é a pura realidade. Quando eu conheço a palavra e a palavra começa a guiar a minha vida, né, a dominar a minha vida, eu serei próspero emocionalmente. Lá em 1 João, né, se eu não me engano, 1º, 2º ou 3º João, o apóstolo João, ele fala assim, ele deseja para um discípulo dele a prosperidade assim como era próspera a alma dele. Ele fala assim, eu desejo a sua prosperidade, que tudo te vá bem, assim como a sua alma é próspera. Ou seja, ele estava sendo dominado, as emoções dele estavam sendo dominadas pela palavra de Deus, ele estava prosperando, ele estava crescendo, a saúde dele estava indo bem, a vida financeira estava indo bem, e tudo quando ele colocou a prioridade da palavra de Deus na vida dele, entendeu? Então, está tudo atrelado, sim, mas em primeiro lugar, existe, né, e tem em inglês tem uma expressão que fala muito isso, né? Primeiro, as coisas primeiro as coisas primeiras, alguma coisa assim que fala em inglês, não dá para traduzir muito para o português, mas de fato é primeiro a palavra de Deus, é o primeiro lugar. Todo demais, né, todas as outras coisas serão acrescentadas, vão se encaixando, né? As emoções estarão debaixo de controle, né? As finanças vão começar a ser organizadas, e aí vai começar a haver realmente uma cascata de prosperidade na vida da pessoa. É assim que eu vejo, foi assim que aconteceu comigo. Estou falando já o que eu vivi, sim, que eu experimentei e tenho experimentado. Ainda falho muitas vezes, me pego errando. Vocês estavam falando aqui, né, sobre emoções. Tem uma frase, né, só para ilustrar, né, uma evidência de emoção forte também, é uma frase que é eu mereço, né? Então uma pessoa chega e fala assim, não, eu mereço ter um consultório, está falando de fisioterapia, eu mereço ter uma sala, poxa, eu trabalhei tanto, foram tantos anos dedicado aqui, ganhei dinheiro e tal, eu mereço ter minha sala própria. Esse eu mereço pode ser a desgraça da pessoa, a emoção, ou seja, ela cresceu ali e aí ela vai entrar num problema financeiro, ela não tem nenhum paciente, mas ela merece um consultório, né? Ela não conseguiu ainda conquistar ninguém, mas ela merece, ela se sente assim. Não fez nenhum planejamento. Não fez prévio, nenhum planejamento, né? Mas é o quê? É o sentimento, eu mereço. Aí entra numa questão problemática financeira depois. Isso é interessante. A gente falou muito sobre conhecimento, acesso a conhecimento, e sobre a questão da paciência, que me parece aí que é mais uma questão de paciência, né? E talvez descansar mais, esperar mais
um posicionamento de Deus, né? Esperar mais essa palavra, né? E a gente trabalha hoje dentro de um molde que é basicamente ansiedade, né? Eu mereço, né? Então eu tenho que me dar para poder... E a gente fala muito em questão de conhecimento. Quais são os principais obstáculos, barreiras já para pessoas terem acesso a esse conhecimento, né? Quais são os principais obstáculos, né? Por que muitas pessoas não conseguem ter essa visão? Por que muitas pessoas não conseguem, de repente, ter acesso a essas questões bíblicas? Quais são os obstáculos, né? Porque isso é uma coisa que me parece uma coisa que leva um caminho de sucesso, mas a gente vê pessoas hoje em dia com acesso, né, mas não conseguem chegar, não conseguem... Qual é a dificuldade? Eu mesmo me coloco nessa situação porque sou um recém-convertido, né? Sou muito ansioso e sempre achei que mereço e tenho que fazer, né? E hoje agora começo a entender um pouco mais sobre isso. Tinha o conhecimento através da minha esposa, mas não conseguia fazer essa virada de chave mental. Por que as pessoas têm essa dificuldade, entendeu? Porque é uma coisa que eu me pergunto ainda, né? Agora que eu já estou do lado de cada força, né? Mas é uma dificuldade a gente ver pessoas se afundando financeiramente, pessoalmente, do ponto de vista familiar. Qual é a principal dificuldade que essas pessoas têm, na visão do senhor? Eu vejo assim, existem pelo menos dois obstáculos. Um primeiro é o orgulho. Então, assim, a pessoa ela não tem acesso porque ela não quer ter acesso. Porque existe uma teimosia ali que não a deixa, um orgulho. Ela se considera que sabe tudo, né? Eu costumo dizer que é o famoso sabão, sabe tudo, né? Então, esse é um obstáculo e talvez um pior, né? Porque a pessoa fica cega, né? Meu filho diz que o orgulho emburrece as pessoas e, de fato, emburrece. E o outro obstáculo é um coração enganado mesmo, né? A Bíblia também fala sobre isso. O coração do homem é um coração enganoso. Ele é desesperadamente corrupto. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade, né? O Senhor Jesus falou, a verdade vai nos libertar. Então, a gente passa realmente assim, quando a gente quer experimentar, né? Deus ele tem prazer em se revelar a nós, a palavra dele. E quando uma pessoa começa a ter fome e sede, querer realmente, de fato, de coração aberto. Porque o problema é que as pessoas muitas vezes têm preconceito, né? Vou entrar na Bíblia, vou conhecer a Bíblia. Cara, mas aí já fica com críticas, já falou de igreja, falou de crente, a pessoa já tem preconceito. Então ali... né, já é um grande obstáculo para a pessoa. Já é um entrave, né? Já é um entrave. Ela não quer pesquisar. Né? É diferente de uma pessoa que fala assim, não, sem preconceito, deixa eu ver isso aqui como é que é. Deixa eu procurar saber. Deixa eu ir lá ver. Deixa eu ler. Entendeu? Sem preconceitos. Então, isso é um obstáculo que muitas pessoas têm, é o preconceito. Né? A pessoa acaba ficando enganada ali por conta de um preconceito, vamos dizer assim, hoje fala muito sobre narrativas, né? Uma narrativa que ela ouviu e aquilo ficou impregnado na mente dela, aquilo se torna uma fortaleza na vida dela. Então isso precisa ser quebrado, né? Então eu acredito muito, né, que tem muita gente que está cega e a nossa oração é essa, para que os nossos olhos sejam abertos. E quando os nossos olhos são abertos, aí a gente entra realmente nessa palavra que traz sabedoria, que traz graça, que a gente conhece um Deus que é bondoso, misericordioso, que tem prazer em ver a gente crescer. E pegando esse gancho, se o senhor pudesse listar 3 referências, obviamente que a primeira a gente sabe que é a Bíblia, né, para essa gestão financeira. Então, se o senhor pudesse listar 3 livros, 3 referências para aquele que quer estar mais por dentro, entender um pouquinho melhor de como faz uma gestão financeira, como ter uma saúde financeira estável, quais seriam essas referências que o senhor poderia nos trazer aqui como dica de leitura? Primeiro, o meu e-book. A gente vai falar sobre isso. Já foi, você pediu. Você jogou a bola para eu fazer o gol, né? O e-book, como ele pode ser adquirido? É só entrar na minha bio, né? Meu perfil no Instagram é Ricardo SC Leão. Entra lá no meu perfil, tem lá na descrição lá, tem um linkzinho lá, é só entrar lá, tem um e-book. Porque assim, a gente voltando só ao tema do acesso, hoje a gente tem acesso com muita facilidade.
porém ele está muito disperso. Você entra, por exemplo, no YouTube. O YouTube é uma grande escola. Você pode pegar tudo que você tem de informações, você pode pegar no YouTube. Só que você tem informações ali de gente que está querendo ganhar views, está querendo, enfim, informações distorcidas. Você não sabe se aquilo ali de fato é verdade, mas... Ou seja, até mesmo aquelas pessoas vivem aquilo que elas estão falando, né? Como a gente não conhece a pessoa. E é uma coisa assim que é engraçada, porque assim, da mesma forma que facilita o acesso ao conteúdo, né, as mídias sociais, enfim, tem os dois lados da moeda, né? Porque se apresenta, é um canal aberto onde muitas pessoas, né, apresentam conteúdo de relevância, mas também tem pessoas ali muito curiosas, né? Que não tem uma bagagem, não tem um histórico e vendem, e às vezes sabem vender bem e acabam enganando algumas pessoas que, né, acabam comprando conteúdo. Então, até uma coisa, e a gente está falando isso porque hoje as igrejas trabalham com a questão da mídia social, do marketing digital, né? Até para alcançar mais pessoas, que eu acho que dessa forma a gente consegue ter um alcance maior. Eu acho que isso é muito bom. Até que ponto, para a igreja como estrutura, o marketing digital e a mídia social acaba sendo bom e também ruim, entendeu? Deixa ele só concluir o... sim, claro. Não, beleza. Eu quero essa beleza. Fala aí, Vitor. Então, tem um e-book, mas só aproveitando, assim, hoje os cursos mais vendidos são os cursos de como se vender cursos. Então, o que a gente vê é realmente um envelopamento, né, nas mídias sociais, especialmente no YouTube, mas de conteúdo mesmo é muito pouco, né? Mas, assim, eu gosto muito, vou falar talvez alguns nomes aqui. Por exemplo, tem um camarada que, assim, eu gostei muito, aí depende muito da área também que você quer, né? Eu lembro do Gustavo Cerbasi. É um nome muito bom, assim. Eu lembro que ele escreveu um livro que até hoje eu uso muito, não apenas para a área financeira, mas para quem é casado. Que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Perfeito. Esse livro é muito bom, inclusive para quem é casado, e ele fala de algo muito interessante, né? De quanto que você ganha força quando você é casado e trabalha junto, sabe trabalhar junto, né? Conta conjunta, enfim, uma série de coisas que você pode ganhar quando você é casado. Outra pessoa também que eu gosto bastante, também acho uma referência muito boa. Existem vários nomes assim brilhantes, mas essas pessoas elas são muito didáticas. A pessoa também, além de ter um conteúdo, ela precisa ter a didática para poder passar. Então tem o Mauro Halfeld também, que é um outro nome também que eu gosto muito. Eu li um livro sobre investimentos em imóveis, né? Como comprar, o que vale mais a pena, financiar, alugar, enfim. Então o Mauro Halfeld também é um nome muito importante, né? Que eu acho que é bem interessante assim nessa área. E aí você tem vários outros assim, olha, tem agora o Primo Rico aí também, que é um Thiago Nigro, né? Que é também uma referência, aliás, ele se converteu há pouco tempo, né? Então tá melhor ainda agora, né? Os podcasts dele estão brilhantes e de fato assim, é um canal de YouTube que eu recomendo assistir ali, porque realmente gera conteúdo em diversas áreas aí de investimentos. Então, legal. Eu dei 3 aí. Maravilha. E respondendo a pergunta do Luiz, faz de novo. Sobre a questão das mídias sociais, né? A questão do uso, né, com consciência das mídias sociais. A gente sabe que hoje com as mídias sociais a gente tem um alcance totalmente diferente, né? Inclusive para a parte boa e para a parte ruim, né? E eu queria saber quais seriam os pontos positivos e negativos desse alcance, no caso, né? A gente fala sobre os ensinamentos bíblicos da igreja, a gente acredita que isso tem um fator de relevância para a melhor administração financeira, familiar. Quais são os pontos positivos e negativos das mídias para a instituição hoje, né? Para a igreja? Para a igreja, eu acredito que se Jesus vivesse no tempo atual, ele ia estar na mídia social todos os dias, porque a vontade dele é pregar o evangelho. Essa foi a missão que ele nos deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a melhor forma de você pregar o evangelho hoje e alcançar um mundo que não seja através das mídias sociais? Eu consigo, e assim, não estou falando do grau de efetividade em relação a isso, mas lançar semente, eu lanço todo dia. Eu faço uma devocional diária, vocês sabem, 7h14 da manhã, lançando sementes diariamente, ali ensinando a palavra de Deus, buscando junto com as pessoas. Mas é lógico que o tete a tete, o olho no olho, o consolidar, o discipular, isso aí não vai ser uma mídia social que vai
discipular uma pessoa, é difícil, né, acontecer isso. A gente teve aí o período da pandemia, onde a gente discipulava até hoje atendimentos individuais, alguns por conta de distância, né? Eu tenho uma coordenação, como vocês sabem, sou bispo, então coordeno a igreja, inclusive fora do Rio, da cidade do Rio de Janeiro, então tem Vassouras, então a gente faz isso virtualmente, através, né, das plataformas, né, digitais. Então isso teve um ganho muito grande. Mas tem muita gente que, por conta de pandemia e tudo isso, se esqueceu do presencial. Então esse é o risco, né, de você ficar dependendo apenas disso e se tornar uma pessoa virtual, né? E aí entra a questão até do metaverso, essas coisas todas, e eu acho isso aí entra realmente um perigo, né, da pessoa viver apenas o virtual, né, e esquecer do contato. E Jesus, ele fala muito sobre esse contato, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? A palavra do Senhor fala: não deixe de congregar como igreja, né? Então todo tempo a gente sentiu demais, né, no período da pandemia, quando a igreja deixou de se reunir, era tudo virtual. Que bom pelo virtual que, vamos dizer assim, quebrou o galho, mas não é a mesma coisa. Quando a gente se reúne ali, o ambiente é outro. Então o perigo está nisso, a pessoa ficar dependente, né, dessa situação, ficar ali numa mídia social o dia inteiro, roubando o tempo, né? Um tempo que poderia estar lendo a palavra, estar se relacionando com pessoas de fato, né, de verdade. Por outro lado, ela pode ser muito, se ela for bem usada, né, com equilíbrio e entendendo aí de novo a missão que o Senhor Jesus nos deu, ela pode ser muito, muito bem utilizada, né, para o bem mesmo, né? E é um caminho sem volta, né? Eu acho que não tem mais como fazer o contrário, né? Eu acho que a gente tem que usar sim esse. Sim. Eu acho que não tem outra forma. Bispo, antes da minha conversão, eu ouvia muito, assim, muitas pessoas, né, comentando assim: já tinha um preconceito, se a pessoa é da igreja e ela compra um carro novo, ela tá roubando, ou então tá fazendo alguma coisa. Não acreditava na fidelidade daquela pessoa para com Deus, na prosperidade. Também ouvia que também era uma relação muito distante, assim, era uma coisa que não poderia o cristão, por exemplo, realizar investimentos. Como é que o senhor vê isso hoje em dia, assim? Não sei se se o senhor ainda ouve esse tipo de coisa, ou o senhor já compartilhou de alguém comentando: o rapaz ali é cristão e é por isso que ele tem um carro. Será que ele está fazendo as coisas certas? Como é que o senhor vê tudo isso, assim? Como eu falei, eu já ouvi muito isso e era preconceito mesmo, porque essas pessoas desconheciam a vida daquela pessoa, não tinham conhecimento pleno de como era a vida daquela pessoa para com Deus. Como é que o senhor enxerga esse cenário? Uhum. De novo eu vou voltar ao exemplo lá de Provérbios, né? E falando muito até da história que eu vivi, né? Eu já sou cristão há mais de... Eu, na verdade, nasci em lar evangélico, né? Então eu tenho uma história assim, bem extensa, mas assim, bem profunda mesmo, há mais de 15 anos, há mais de 30 anos, né? Na vida cristã. Então eu volto assim, eu vi a igreja no início, né, quando eu era adolescente, né, lá no início da minha carreira cristã, que o cara que era espiritual era o cara que não tinha dinheiro, era o pastor que andava com um sapato furado de tanto que ele saía para evangelizar e não podia ter carro, era de ônibus, enfim, aquele... E até hoje algumas pessoas têm essa visão, né, que o pastor ou alguém que seja cristão tem que, tipo assim, fazer um voto de pobreza, né, ele não pode ter dinheiro. Criam essa relação entre religião e a pessoa não ter... Exato. Uma vida financeira próspera, né? Exatamente, era aquele voto de pobreza, né? Hoje em dia, né, e aí entrou muito forte, né? Muitas pessoas falam a teologia da prosperidade. Então eu vejo realmente muitas pessoas sendo até enganadas e o dinheiro manipulando, tanto que eu vi muitas igrejas caindo na falha, né, de abrir suas portas para entrarem nas empresas de marketing multinível, né? Falando, eu olhava para a igreja, é aqui que eu vou entrar e tudo, e trazia as fantasias e jogava as imagens, olha onde você pode chegar, onde você pode alcançar e tudo. Então era tudo muito envolvido com relação ao dinheiro, né? Então foi para um outro extremo, né? O outro extremo, aquele extremo do homem não me dá muito para eu não venha esquecer de Deus, ou não me dá pouco para que eu não venha roubar. Então eu vejo assim, a gente precisa ver o que realmente está na palavra de Deus, o que é o equilíbrio,
né? Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O teu coração está onde? O apóstolo Paulo ele falou: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso ter muito, posso ter pouco. A minha vida não depende de quanto eu tenho na minha conta bancária. Minha alegria, minha satisfação não depende disso, né? Então, eu acho que é assim que a gente deve viver. Nosso coração não pode depender. Se eu tenho muito, eu estou feliz. Se eu tenho pouco, eu estou triste. Aí eu vou para a igreja, aí eu vou fazer campanha, eu vou orar, vou pedir. Não. Em toda e qualquer situação, né? Em todo tempo, louve ao Senhor, diz a Bíblia, né? Orai sem cessar. E a Bíblia fala que em Cristo Jesus Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. É andar pela fé, crer em Deus. José passou um período na prisão, né? Não tinha nada. Da noite para o dia ele estava no palácio, se tornou o segundo homem mais importante do Egito, né? Governou, se tornou um homem riquíssimo, né? Próspero, abençoou outras pessoas, aprendeu a questão de gestão financeira, separava 20% do que tinha, né? E depois conseguiu, acabou comprando lá, enfim, o Egito se tornou uma grande potência na época de José, mas o coração dele estava em Deus, não era no dinheiro, não era o amor ao dinheiro, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Você saber onde colocar o teu coração realmente no devido lugar, né? Diante de Deus. E nosso coração é muito enganoso, né? Se não tiver debaixo de Deus, às vezes Deus permite que a gente passe algumas situações difíceis para a gente realmente falar: não, o dinheiro não vai ter domínio sobre a minha vida, não. É Deus que domina, é Ele quem me dá, né? Como Jó falou: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em todo tempo louvar a Deus e reconhecê-lo, que tudo vem dele. Perfeito, perfeito. E eu vejo também, né, às vezes as pessoas comentando assim: quando eu tiver muito, eu faço isso, ou quando eu tiver muito, eu vou fazer aquilo. E a palavra de Deus é clara, né? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, no muito você não vai ser fiel. O que você tem a dizer aí, Luiz? Então, eu acho que é isso, e eu acho que eu vejo um papel da sociedade também muito ao contrário, né? A sociedade, ela faz ao contrário desse modelo, né? Ela não reforça esse modelo. Então, eu vejo da seguinte forma, né? Eu vejo que a gente é uma corrente muito pequena ainda, né? A sociedade, ela não tem esse papel de educar. Eu não vim, né? Eu vim de uma estrutura familiar correta, sólida com meu pai, mas esses conceitos bíblicos, né? Inclusive de liderança, gestão emocional, parte financeira, eu vim conhecer agora, há pouco tempo, né? A minha esposa entrou na igreja já tem uns 5 anos. Por muitas vezes eu critiquei, né? Muitas das vezes falei para ela que não tomaria esse caminho, e assim, comecei a seguir, né? E percebi uma característica peculiar na igreja, né? Na Sara, nossa terra, que não é só questão mesmo da relação bíblica, mas da questão da gestão emocional, da questão da gestão espiritual, da questão da liderança, né? Eu, até pouco tempo atrás, fui numa reunião da igreja onde o senhor faz toda a questão mesmo financeira, né? Tem uma reunião onde apresentam os resultados, né, de tudo que... Então, é uma organização, né, baseado na Bíblia e tal, e é uma das coisas que realmente eu fiquei surpreso, né? Fora Maria Luísa, claro, que sempre me apoiou. Todo um corpo aí da igreja realmente me apoiou, e realmente hoje eu faço parte. E eu falo, né, de 6 meses para cá, de pouco tempo para cá, a minha gestão financeira realmente melhorou bastante, né? E não foi coincidência, porque foi o período que eu comecei a me aproximar mais, né, da vida religiosa, digamos assim. E eu fico muito contente. Hoje eu me vejo nesse modelo e não consigo enxergar como voltar para o modelo antigo. Né? E é interessante que eu vou acrescentar aqui, que eu tô com medo de ele esquecer. Ele é parceiro de Deus, Eu faço sempre no parceiro de Deus, né? Porque eu acredito. Tem um projeto com crianças, né? Sim, também. E eu sempre invisto muito mais no parceiro de Deus, porque eu acho que o exemplo começa de baixo, né? Pelas crianças. Então acho que é ali que tem que começar, né? Eu acho que se for dessa forma, se a gente começar ali no modelo mais, né, no modelo mais inicial, fica mais fácil você conseguir, né, doutrinar aquela pessoa, o caráter familiar, pessoal, financeiro, né? E eu acho que na sociedade hoje a gente tem, infelizmente, a gente não existe esse modelo, né? Foi como a gente falou, carecem de conhecimento, e eu sou um felizardo hoje porque eu conheço, através do Maicon,
da Amanda, que é a esposa dele, da Mabel, do Renato, que são pessoas da igreja, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem melhor, né? Caminho é longo, né? Eu digo que eu sou um inexperiente, mas tenho vontade, né? Mas a vontade de crescer, de evoluir não falta, entendeu? Então, só posso agradecer. Inexperiente consciente. Inexperiente consciente, exatamente. Inexperiente em processo. Em processo, exatamente. Em processo, né? Isso é humildade. E a humildade é uma característica da sabedoria, né? Então, sim. Parabéns aí por isso. Obrigado. E bispo, o que o senhor tem para dizer também pra gente, assim, para aqueles que se identificam com essa questão, querem aprender um pouquinho mais? O senhor hoje traz cursos presenciais, cursos online para ajudar as pessoas nesse gerenciamento? Ou o senhor só trabalha mais com a parte online do e-book e indica outras referências? Como é que o senhor pode nos ajudar em relação a isso aí? Atualmente, assim, eu não estou com nenhum curso em aberto, né? Além do e-book, eu também tenho um outro curso que eu ministrei juntamente com outro bispo, com outros 2 bispos, com o bispo Erasmo e o bispo Tales. E temos esse treinamento que foi o último que a gente deu online. Eu fazia treinamentos presenciais, mas não faço mais. Não tem tempo para fazer esse treinamento online. O que eu faço é atendimento a algumas consultorias muito restritas, assim, talvez 1 ou 2 no máximo, assim, na semana, o horáriozinho que a gente dedica de 1 hora de consultoria. É a única coisa que eu faço, assim. Mas vocês têm, assim, tem muitos treinamentos disponíveis aí. De novo, além do e-book aí, treinamento no YouTube. Como eu falei, esses nomes aí, o próprio Thiago Nigro, ele tem uma plataforma muito interessante, fazer uma propaganda gratuita aqui para eles. Aqui o FinClass é um curso muito denso, muito bom, que eu, inclusive, adquiri. Não consegui assistir todas as aulas, assim, mas eu tinha interesse em algumas específicas que eu assisti. E, enfim, tem várias plataformas aí muito boas, muito densas, e ficam essas dicas aí. Mas se alguém quiser alguma consultoria, é só entrar em contato aí, manda uma mensagem no Instagram. No Instagram, né? No direct. Que a gente faz acontecer. Perfeito. E não é coincidência, né? Porque é um dos caras que fala melhor sobre educação financeira e foi convertido há pouco tempo, né? Então, não é coincidência que existe uma aliança entre a educação financeira e o ensinamento bíblico, né? Ele fazia uma live diária, era 5 e pouca da manhã. Exato. Só sobre o livro de Provérbios e depois o livro de Eclesiastes. Isso. Tudo baseado na vida de Salomão. Isso aí. Assim começou o processo de conversão dele. Interessante. E a gente não tem mais tempo, não. Passa rápido, eu tô falando que tem que aumentar esse tempo de podcast. É uma pena também. A gente sabe como a vida do bispo é corrida, né? Ele gentilmente se prontificou em nos atender aqui e transmitir esse conteúdo que é rico. E eu queria muito, bispo, imensamente te agradecer por essa oportunidade. A oportunidade quem está tendo sou eu. De ouvir e depois também poder compartilhar com as pessoas que nos seguem, que nos acompanham. Tá? A gente vai colocar disponível não somente no YouTube, mas também no Instagram e também no Spotify, para aqueles que são adeptos a esse tipo de ferramenta. E eu queria que o senhor deixasse aí as últimas considerações, né, desse papo aí, que foi muito bom, muito enriquecedor, e tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu estava lembrando, quando você estava falando aqui, na minha época, acho que vocês conheceram o talão de cheque. E na época eu lembrava assim, eu nunca tive uma aula de como se preencher um talão de cheque na escola. Acho que ninguém teve. Né? Difícil uma escola que tenha ensinado. E o talão de cheque é a vida real. Era, né? Agora não mais. Mas o que é vivido na vida real nem sempre é passado nas escolas, nas faculdades, nem sempre é ensinado em casa, né? Você tem que aprender tomando tapa, né? E hoje, assim, não há mais necessidade disso, né? Hoje é uma gama assim, de conhecimentos, e uma pessoa que busca esse conhecimento, acho que já é um excelente caminho. Então, a palavra do Senhor, tem um livro que diz assim, a Bíblia tinha razão, ela sempre tem razão. Ela diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, como eu já disse. Então, assim, a gente precisa ter a humildade
para realmente buscar esse conhecimento. E o conhecimento da palavra, e não apenas do conhecimento da palavra, mas o conhecimento do que eu preciso para viver nesse mundo de uma maneira que vá engrandecer o nome de Deus, né? Eu acho que é isso. Eu acho que Deus não nos chamou para sermos um outro preconceito que há muito sobre o cristão ou crente, é que ele é alienado, que ele não sabe nada, que ele é ignorante, né? Porque e de fato há pessoas cristãs que se dedicam extremamente à palavra de Deus, mas se esquecem de buscar outras áreas, conhecimento em outras áreas, né? Como essa, inclusive, a área financeira, como preencher um talão de cheque. Isso não está na Bíblia. Você não vai encontrar lá como preencher um talão de cheque, né? Como fazer uma aplicação financeira. Então, é ter realmente essa busca contínua, e a gente tem um grande exemplo, uma grande inspiração para nós dessa busca, que é uma pessoa que pergunta o tempo todo, são perguntas o tempo todo na cabeça dela, que é o Bispo Rodovalho, né? O tempo todo a cabeça dele está fazendo perguntas, né? Então você vê ele crescendo, uma pessoa que nos inspira a buscar isso. Perfeito. Né? Ciência e fé, que é o grande tema da vida dele, né? Como atrelar ciência e fé, né? Então, assim, a parte prática, a parte da vida real com aquilo que a gente crê que está na palavra de Deus. É atrelar a vida real com a palavra de Deus, ciência e fé. É isso. Então, é você realmente buscar esse conhecimento o tempo todo, e não há, como ele tem demonstrado, né, conflitos, né? Ele tem, pelo contrário, tem demonstrado que um complementa o outro, né? Um acaba validando o outro, né? Ciência e fé. Então, eu diria para que você buscar o podcast do Bispo Rodovalho, né? Buscar o conhecimento, né, dos seus livros, né? E além da palavra de Deus, é lógico, né? Legal, e a Sara Nossa Terra, que foi fundada por ele. Nossa grande inspiração. Quer falar alguma coisa, Luiz? Então, agradecer a presença, foi uma aula particular de graça, né? E assim, falando do Bispo Rodovalho, realmente vale a pena. Eu entrei há pouco tempo e já li uns 5 livros dele já, né? E ganhei um presente recentemente aí também. É uma pessoa realmente, pelos livros, pela leitura, eu tenho admirado muito, e só tenho a agradecer ao pessoal da igreja, né, pelo que eu tenho aprendido, a presença hoje, e realmente me considero um cara abençoado de estar hoje aqui. Só agradecer. Amém. Gente, eu queria agradecer a participação de todos. Queria agradecer mais uma vez ao Bispo Ricardo, o Luiz, que está aqui sempre com a gente, tá? E te convido a você assistir até o final, né? Essa série de programas de podcast, onde a gente vai trazer diversos assuntos, diversas autoridades em vários assuntos. Então você compartilhe, comente, curta, porque a gente quer trazer esse conteúdo para você ser o maior beneficiado. Tá ok? Nos encontramos no nosso próximo podcast, tá bom? Tamo junto! Valeu!